Salve, salve! Estamos aqui para mais um episódio do Videocast, transmissão ao vivo. Esse videocast a gente vai trazer pessoas que vão contar histórias e experiências que vão agregar muito aqui para o nosso dia a dia, no nosso trabalho, né? Hoje eu escolhi uma pessoa que atua muito na área de atendimento e produção, porém, além disso, ela faz várias outras coisas, né? Pô, tô com satisfação total, Aimee, ter você aqui comigo. A Aimee, parceirona de trampos já de muitos anos, né, Aimee? A gente já Muitos fez anos. muita coisa junto. Queria primeiro, antes de a gente falar de atendimento mesmo, me fala um pouco como que você caiu aqui nesse rolê de audiovisual, Aimee? Olha, eu acho que tem uma coisa da minha infância, do que foi estimulando a eu entrar para a área do audiovisual. Então, assim, como meus pais são músicos, trabalharam em teatro, então eles faziam muitas coisas entre os espetáculos e os concertos, né? Que é isso, vida de artista no Brasil, Tá você se acaba... envolvido com outros artistas também. E a gente ficava assim muito nesse lugar do trabalho deles, né? E tanto eu quanto meu irmão, assim. Então a gente ficava imerso a diversos tipos de situações, assim, né? E essa coisa da imagem sempre foi muito desafiadora para mim. Foi uma coisa que eu sempre gostei. Minha mãe sempre estimulou a gente a ver vários filmes. Eu lembro que uma vez ela até levou a gente para ver aquele filme que acho que tinha de 3 a 5 horas, eu não lembro. Era um filme longo, era Rocco e seus irmãos, um filme italiano e tal. Puta, e aí, assim, tinha esse lugar que às vezes era meio maçante, meio chato, mas que ia criando um lugar confortável para a gente ter liberdade de criar. Então, quando criança, teve esse lugar assim muito, muito massa. Aí eu comecei a estudar música. Comecei a escolher meu instrumento, que era o contrabaixo, com 14 anos, e eu fiquei, na minha adolescência, quando você tem que falar, então, o que você vai querer fazer faculdade, fazer o quê e tal, eu fiquei muito nessa dúvida, né? E aí eu gostava muito de comunicação, gostava muito de desenhar, gostava muito de fazer meus teatros, minhas produções em casa, né? Sempre fiz muito isso. E aí, falei, bom, a partir da brincadeira, vamos ver como é que isso seria transformar numa coisa mais séria. E aí eu escolhi fazer a faculdade de comunicação multimeios. E esse nome multimeios, falou, putz, multi, né? Então não precisa ser uma coisa só, não precisa fazer Abriu, uma né? coisa Abre um leque só. muito interessante ali, Vamos né? aí para esse lugar do multi, porque eu não consegui escolher mesmo assim, sabe? Então vai ser só contrabaixista, ou então você vai ser só cinegrafista, ou só produtora, enfim. E aí, eu fui uma pessoa que eu consegui aproveitar bastante a faculdade, porque tinham múltiplas disciplinas, então, assim, nada muito aprofundado, mas você passeava por muitas coisas. Então, a partir do segundo ano da faculdade, eu consegui e eu falei, não, audiovisual é uma coisa legal, produção de vídeo é uma coisa que eu quero fazer. Produção, ela sempre teve na minha vida desde muito criança, por conta, assim, quando você tem pais artistas, são eles próprios que se produzem. Então, isso sempre eu tive que ajudar, né? Então, sempre foi muito próximo. Quando eu comecei a ter minhas primeiras bandas, eu fazia a produção. Então, ligava para casa noturna, falava com a galera da banda, entendia quando que iam ser os ensaios. Isso eu já fazia de adolescente. Sim, isso com a banda. Isso é mais... Com Que a massa. banda. Então tinha que produzir alguma coisa de foto. Eu sempre estava fazendo essa parte. A parte de mão na massa do audiovisual mesmo, aí começou mais na faculdade. Que eu fui entender processo, eu fui entender que, então, quando você tem um produto audiovisual, ele é realmente dividido em várias etapas, e como são essas etapas, tal. Muita gente na equipe. Muita gente na equipe. A produção audiovisual no Brasil já é uma outra dinâmica, né? Uma grande escola para mim também foi quando eu estava com o Zelé, né? Sim. Então, assim, eu tive um parceiro de vida durante 10 anos. Que trabalhava nessa área. Que O pai trabalhava dele nessa dessa área. área já há muitos anos. Sim, e o Reinaldo Volpato foi uma pessoa que eu fiquei muito perto dele, então eu vi ele criando roteiro, eu sentava lá do lado dele, e ele falava, lê aqui, vê o que você acha, eu já ficava imaginando. Então, ali também foi uma escola à parte, assim, que eu tive, que aprendi muita coisa. Eu lembro até quando eu fui fazer uma gravação
com eles, foi a primeira vez que eu falei, não, então eu vou operar a câmera mesmo, por minha conta, que era aquela Sony, como que é? De fita... PD 170. PD 170. Já era 170, né? E aí eu falei, putz, porque tinha aquelas mini DVs, né? Que aí era uma coisa meio, né? Tudo meio... Handicam, era tudo no automático. Bruxa de né? Blair, aquela coisa assim. E aí eu falei, nossa, beleza. E aí eu lembro que eu fiz um enquadramento horroroso. E aí, assim, foi muito louco isso, porque daí, assistindo a imagem, e o Zé é super detalhista, né? Ele falou, não, cara, você cortou a canela da galera e isso aqui não ficou bom. Então, na prática, eu falei, não, eu tenho que meter a mão na massa, vou filmar pra caramba, o que eu puder ir para campo, eu vou fazer. Uhum. Esse perfil, eu acho que é um perfil de uma geração, se eu não me engano, assim, eu posso estar errado aqui falando, mas eu acho que naquela época, muitos de nós que, resolvemos não trabalhar para os outros e fazer a nossa própria produtora, a gente foi forçado a aprender isso, forçado a atender, foi forçado a aprender a produzir, né? Então, assim, esse rolê eu acho que é muito da necessidade do dia a dia do que um estudo que a gente adquiriu, que a gente foi estudar como que se atende alguém. Eu pelo menos, não tenho essa formação, eu nunca estudei, tipo, atendimento, qual que é a melhor forma de atender, qual que é a melhor forma. Isso tudo você vai se adaptando, né? Já entrando nesse assunto assim de atendimento específico, eu queria falar um pouco sobre isso. Qual que é essa importância da gente saber se adaptar ao universo que a gente está entrando, né? A gente junto já trabalhou no mercado corporativo, a gente já trabalhou no mercado musical, a gente já fez projetos pessoais. Então, assim, cada um tem uma diferença, né? Não é que a gente vai fingir ser alguém que a gente não é, mas a gente vai se adaptar àquela situação específica. Você, inclusive, é muito boa nisso. A gente, há pouco tempo a gente foi fazer o trabalho de música, que eu já senti em você uma diferença, uma leveza, que num trabalho talvez mais corporativo eu já vejo que você tem as questões muito claras para você de que todo mundo tem que ter atenção nisso. Me fala um pouco disso, assim, como é que é essa questão de se adaptar, você tá um dia com um músico que é muito doido, que é todo artista, e de repente você está numa empresa mega séria, falando de um assunto mega sério, assim, como é que esse potencial de adaptação influencia nesse dia a dia, assim? Olha, primeiro eu acho que tem uma coisa da sobrevivência. Então, quando você é autônomo, você está aberto, você tem que estar aberto a poder ter que trabalhar com o que chegar, entender. A não ser que você tenha um cliente e você queira ficar só com aquele cliente, enfim, não é o caso. Então, acho que primeiro vem de uma necessidade de conseguir entregar as coisas com excelência, né? Quando você entrega um trabalho com excelência, normalmente a pessoa que te contrata, ela adquire uma confiança e você cria uma relação com aquele cliente. Sem dúvida. Com aquelas pessoas que estão trabalhando com você. Então, isso não é uma fórmula, mas eu me sinto mais segura de conseguir criar essa relação. Através da entrega bem feita, ali no caso. Através da escuta. Acho que a escuta ela é muito importante. A gente trabalha muito tempo para o mundo corporativo, a gente faz bastante trabalhos audiovisuais para executivo, né? E eu sinto que assim essa egrégora do mundo executivo ela é uma roda muito dinâmica e acelerada. E, muitas vezes, não tem uma escuta sua. Sim. Então, eu estou querendo dizer tudo isso por quê? Porque eu entendo que, se a gente cria esse tipo de relação e a gente estabelece que a gente precisa escutar, entender o que a pessoa precisa, né? Mas o atendimento, eu acho que ele está muito ligado a qual que é a condição que você precisa enquanto produtora, qual é a condição que você precisa estabelecer para que você garanta a excelência. Então, é fazer com que esse cliente também ouça e entenda a sua necessidade para que a excelência ela seja garantida. A gente, como produtora, é meio que obrigação nossa entregar um trabalho de excelência, né? Acho que, enfim, mas o diferencial está na escuta, tá em você saber justamente extrair desse cara o que ele quer, porque muitas vezes eles não sabem o que eles querem. E cabe a gente ter essa escuta de pincelar
né, dicas que ele está dando ali para falar, cara, eu acho que ele está querendo uma coisa meio que nesse estilo. E geralmente ele não sabe ele não sabe o que ele quer, porque ele não sabe quais são também os processos. Os processos, com certeza. E aí eu acho que tem explicar pouco... os explicar, processos. olha, funciona assim, depois tem isso. E aí é estabelecer essa relação com o seu cliente para que ele te ouça. Sem dúvida. Né? Pensando no relacionamento, né, Imen? A gente estava aqui, conversando. A gente atende um cliente juntos, né? Que a gente faz trabalhos corporativos. E, se for pensar, eu fiz essa conta assim por cima, nos últimos 3 anos, a gente fez mais de 200 diárias para o mesmo cliente, né? É porque a gente entrega um trabalho de excelência? Sim, também. Mas eu acredito que a relação que eles têm com você na linha de frente ali, de atendimento, de dedicação, de disponibilidade de tempo, né? Às vezes a gente marca uma reunião que não está sendo remunerada, a gente vai sair de casa, vai até a empresa, vai sentar lá, vai passar 2, 3 horas lá conversando. Isso não está no orçamento. Então eu queria falar um pouco o que acontece antes do trabalho, né, Imé? A gente vê as lives, existe uma questão técnica muito interessante ali, mas até chegar ali, né, reunião de briefing, reunião de entendimento, troca de referências, enfim, acho que tem um processo de atendimento assim que eu acho que pouca gente dá uma atenção devida a isso. E até que ponto você acha que essa atenção, esse refinamento mesmo do atendimento faz diferença? Assim? Olha, eu acho que essa balança é muito pessoal. Eu acho que o acabamento, o refinamento, eu vejo importância nisso. Mas se a pessoa acha que não, que isso daí é relevante, eu não vou ficar perdendo meu tempo colocando o ícone aqui, a página de outra cor, blá, blá, blá. Não acho que isso seja uma regra, assim, sabe? Mas eu vejo importância. Eu tiro um tempo... Você faz isso. Eu faço isso. Eu tiro um tempo para ter esse acabamento, para cuidar um pouco mais... até nos próprios e-mails, assim, eu tento ser bastante clara. Sim. Então, por exemplo, a gente faz várias entregas, né, de um programa, tal, enfim, e que geralmente às vezes tem muita alteração. Uhum. Às vezes não dá para fazer o que as pessoas pedem, né? Como falar isso, né? Como explicar isso? E aí né? você tem que explicar. E às vezes você pode assim, vou mandar esse link aqui, tal, com a V2, tal. Não, mas eu já vou adiantar que isso aqui não deu, blá, blá, de um jeito super organizado. E se tiver uma sugestão que eu possa dar, né, eu já antecipo tudo ali. Sabe? É como se... hoje em dia a gente fala muito por e-mail, né? Então, você falou do boa tarde e tal. Eu encontro uma pessoa na rua, você também, né? A gente dá boa tarde, a gente dá boa noite. Então, eu sempre sigo essa regra, assim, sabe? Eu estou me comunicando com a pessoa, eu vou... Cito o nome, falo. Então, assim, não é só uma questão de educação, uma questão de praticidade sem minha dúvida, mesmo, sem assim. Dúvida, sem dúvida. Quanto eu puder adiantar... E é engraçado, porque tem outras pessoas do meu time que fazem outras entregas, e aí eu reviso. Hoje em dia menos, mas assim, deixa eu ver esse e-mail que você vai mandar, o que você vai escrever. Olha, tem que botar esses pontos, já se adianta disso aqui. Então, eu vejo que até eles, assim, hoje já... Ou falam assim, o que você acha que eu ponho aqui? O quanto que a gente... Porque não deu para fazer exatamente aquilo. Ou então, eles mesmos já se adiantam porque querem otimizar o tempo. Sem né? dúvida. Eu acho muito importante isso que você falou aí, mesmo, porque eu acho que assim, o atendimento, eu acho que ele é uma das únicas funções, todas, de certa forma, tem um pouco disso, mas eu acho que ela que tem a principal característica que é jogar nos dois lados. Você joga do time do cliente, mas você joga no time da produtora também. Você não vai catar o cliente e te fala, eu quero uma alteração 11 horas da noite de sexta-feira. Fala, amigão, o meu funcionário, ou o meu parceiro, ou o meu... não está disponível agora. Acho que, então, assim, o grande calma lance... aí, né? Então, assim, acho que esse limite, saber impor esse limite, acho que é uma questão muito importante. Aí você falou uma coisa interessante, né? De você estar no meio, você também fica no meio muito. de equipe, de cliente e tal. E isso quer dizer o quê? Não quer dizer poder, né? Não quer dizer, sou chefe de fulano de tal, não. Só quer dizer que você tem mais responsabilidade que as pessoas que estão trabalhando com você. Isso não tem a dúvida. Então, assim, é isso. Como você lida com a responsabilidade daquilo que você vai entregar. Enquanto eu não entrego a parada, né,
a responsabilidade está comigo. Por mais que seja a outra pessoa que vai editar... Você não pode falar que foi o editor que esqueceu de fazer. Não. Tanto então, eu estou faz, sempre... né? Eu estou assim, tem um trabalho que vai entregar e eu respondo por um grupo, eu estou ali... Se tiver que vir, eu tiver que matar no peito, eu estou ali para fazer isso. Né? Então, assim, como você lida com essa responsabilidade. E eu acho que até o time também acaba tendo esse lugar de troca. Né? Hoje eu acho que a gente conseguiu criar um time bacana, assim, onde todo mundo se ajuda. Demais. Né? E compra, né, de certa forma, a responsabilidade do outro também, né? Sim. Se você tem e precisa de ajuda, cara, conte com a gente. Acho isso importante. Isso é uma coisa que eu digo também muito de produção, né? Produção, normalmente, você está responsável por montar a equipe e é essencial que você confie nessas pessoas que você está chamando para trabalhar, que você saiba que essas pessoas vão comprar a ideia de time, de que, cara, eu não sou aqui o operador de corte e se o VMix está pegando fogo, o problema é do VMix. O meu corte está saindo. Como produtor, a gente tem essa responsabilidade de colocar as pessoas certas para trabalhar. E muitas vezes a galera fala, mas é meio panela, você chama sempre as mesmas pessoas. Mas, cara, não é à toa que a gente chama sempre as mesmas pessoas. Porque muitas vezes existe um procedimento, um processo, que ficou muito claro para aquelas pessoas que estão envolvidas no trabalho. Você tira uma pessoa e põe outra, até essa pessoa entender esses processos. Às vezes o que para a gente está tão claro, a gente não explica para aquela pessoa, porque está muito claro para a gente que é daquele jeito. Só que a pessoa é nova, ela não sabe. Por isso que, às vezes, ter esse mesmo time para determinadas situações, né, ele otimiza tempo. Você não vai ficar uma pessoa batendo cabeça, entendendo como que está a estrutura, blá. Né? Então, tem isso também. No nosso dia a dia, eu acho que está muito claro isso também de como a gente também filtra, né? Tipo, vacilou uma vez, vacilou duas, desculpa, esse não está mais. Nem chama a terceira, né? A gente viu que deu ruim, muda, cara. Normal. A gente, como produtor, eu acho que tem essa questão muito de... Não é os brothers que eu vou chamar para passar o dinheiro para os brothers. É quem que vai entrar no espírito do trabalho. Às vezes o cara é mega amigo seu, mega talentoso, só que, sei lá, é isso, não entrou naquele... Né? Até estava conversando sobre isso uma vez e aí surgiu uma simbologia do tipo, sabe quando você é moleque e você joga bola, né, com seus amigos ali, só que aí vai ter um grande amigo seu que não está tão bem, né? E aí tem um outro cara lá do bairro tal que joga pra caramba e aí você vai fazer o quê? Meu amigo, vou deixar ele aqui. A intenção do jogo é o quê? É se divertir ou é competir? Se é competir, desculpa, então, amigão, você vai pro banco. Tem um pouco disso, assim, né? Sem dúvida. Eu acho assim, essa função de atendimento, né, e produção, eu acho que ela é de extrema importância, assim, quando a gente faz lives ou transmissões ao vivo, principalmente por essa questão da gente conseguir antecipar já várias coisas que podem dar errado, né? Então, a gente conseguir implementar o conceito de redundância, né? Conseguir implementar esse conceito de por que ficou mais caro, porque eu preciso levar esses 3 equipamentos dobrados, né? E a gente, como atendimento, às vezes é difícil a gente conseguir convencer o nosso cliente que vale a pena pagar um pouco mais para ter aquela segurança, né? Eu, faço lives, desde lives pequenas até lives de médio porte. Quando você faz uma live de médio porte, eu acho que tem uma tendência maior o cara entender a importância de redundância, né? Você fala, amigão, você está fazendo um evento, que você deve estar gastando R$1 milhão para fazer esse evento. Por causa de R$1.000 aqui, que são 3 equipamentos que eu vou colocar mais... Você correu o risco da gente não entregar, não conseguir, finalizar a coisa. É que eu acho, né, que a gente passou tanto perrengue em transmissão que os próprios clientes, eles já percebem que é bom te dar pega uma redundância aí, minha gente, né? Exato. Porque... mas não é todo mundo aí meio que não é todo isso. Então, exatamente. Mas eu acho que quando você passa o perrengue, aí fala... Não, sem dúvida. É aquilo lá que a gente gente está falando do plano torto que você fez. Porque você tem que fazer um plano torto para entender que você tem que ter uma atenção naquilo. Mas eu entendo que você está dizendo, então, no sentido de ser um cliente novo e como você convencer, Exato, né? É difícil você mostrar para a galera por que às vezes o orçamento está mais caro que o do outro, né? Infelizmente, a gente briga muito por preço. A gente está no mercado que, a gente
tem, né, uma história nesse mercado, mas às vezes o cara ainda está aqui olhando. Um é 15, o outro é 14, o outro é 13. Sim. Vamos fechar com 13. E isso não só em redundância de equipamento, né? Gente, equipe, pessoas, exatamente. Né? Problemas, questões vão acontecer, né? Enfim, no meio do percurso. Então, acho que o importante é a gente sempre estar se comunicando, Sim. né? Isso é o mais importante. E aí, todo mundo junto também tentar achar uma solução, enfim. Eu acho que a pessoa que não consegue ter minimamente esse controle emocional, ela nem vai querer fazer transmissão, nem vai entendeu? entrar nessa área, vai não desistir vai. rápido, né? Que acontece muito, inclusive. O ao vivo, ele é complicado, né? Eu, inclusive, acho que você tem um bom... Sim, eu acho que eu aprendi com isso aí mesmo. Sim. Eu acho que eu aprendi com isso. Eu acho que a transmissão ao vivo foi essencial para mim, nesse ponto de, cara, vai dar problema. O nosso trabalho ali como diretor técnico é resolver problema e antecipar os problemas para que eles não aconteçam. Então, assim, com a experiência, você já sabe, cara, calma lá, você está usando esse tipo de equipamento. O grande lance que a gente aprendeu é a gente não ter o mesmo problema. Exatamente. É isso. Pô, não vamos ficar batendo a cabeça na mesma coisa. Aí quando tem um novo problema, ter a calma como saber lidar com isso. Mas eu acho que a gente conseguiu hoje chegar num lugar que a gente não acontecem os mesmos problemas. Com certeza. Com certeza. Eu acho que esse que é o grande lance. É não errar duas vezes na mesma coisa. E ter a noção de que, pô, quanto mais problemas você está passando, mais backup de resoluções de problema você vai ter. Então, pô, o exemplo, a gente sabe que tal equipamento, de vez em quando, tem uma característica que acontece tal coisa. Então, pô, se você já sabe que você está usando aquele equipamento, cara, já se fica ligado, fala, cara, isso. Cabo, né? A gente trabalha muito com cabo. Cara, cabo dá problema? Dá. Então, pô, tem um backup de um transmissor sem fio para quando precisar, a gente tá lá na mão, né? É isso, né? Excelência dá trabalho, com cara. certeza. Dá trabalho porque você tem que estar ligado o tempo inteiro, antes, durante e depois, né? Depois também. Também, a entrega disso. Lembrar de tudo que aconteceu. Então deu tudo certo por causa disso, disso, disso. Então isso eu vou replicar da próxima vez, né? Eu acho que esse feedback, né? Que a gente, depois do trabalho, sentar junto e falar, pô, e aí, ó, aquele cara foi muito bem, vamos chamar mais aquele cara. Pô, aquele cara ali, não sei se você viu, mas ele deu uns vacilos ali. Não de técnica, mas de comportamento, de atitude. De tudo. Então, e o inverso também, né? O outro lado do tipo, eu acho que a gente conseguiu criar uma dinâmica entre tá todo mundo atento com o outro, né? E a gente entende que são pecinhas ali para que o todo saia com essa excelência que a gente sempre fala, né? Então, por exemplo, você está ali no VMix, eu estou nas câmeras, né? Tem a pessoa do áudio, tem outras pessoas que estão no backup, está todo mundo sincronizado com o outro, né? E por isso que eu acho que quando a gente está nesse papel de responsabilidade, não de dono de produtora, chefe de alguém, quando a gente está nesse papel de ter responsabilidade, eu acho que aí você tiver que fazer 3 orçamentos, se você tiver que, né, obviamente que isso não seja uma coisa abusiva, né? Mas que você sabe que isso faz parte, essa atenção, esse lugar de preparo, ele vai fazer parte, ele já é o seu trabalho. Com certeza. Já começou. Com certeza. E aí eu queria incluir aqui, como último assunto, que eu acho muito importante, essa questão de visita técnica dentro desse conceito, né, de transmissão. Quando a gente faz visita técnica, que vai lá, pô, observando coisas de produção, né? O que cabo que eu vou trazer, quantos cabos, pô, aqui qual que é a minha problemática específica desse lugar aqui que eu tô. Lá no outro eu fazia assim, tudo bem, mas lá no outro não tinha uma parede que fechava no meio do evento. Agora a gente tem uma parede que vai fechar. Como que você vai fazer isso? Como você vai sair do conforto? O meu conforto é passar o cabo aqui pelo chão, no cantinho. Não pode passar no cantinho. Né? Tem lugar que não quer que você fique passando fita gaffer no chão. Então, você tem um tecido na parede. Você não pode passar Tem especificidades que você tem que entender, e eu acho que a visita técnica, nesse ponto, ela é essencial, né? A gente, agora está num trabalho gigante que a gente vai fazer. A gente, semana passada, foi fazer uma visita técnica e a gente já tinha ido fazer uma visita técnica por conta própria antes de fazer essa visita técnica com o cliente. Ou seja, a gente já chegou lá, quando a gente foi com o cliente, a gente já chegou com todas as respostas, praticamente, porque a gente já antecipou. E aí é um pouco disso. Por que a gente foi um dia antes lá, eu e você, sozinho, entramos, conversamos? Porque, cara, a gente
quer estar bem Simplesmente preparado. para a gente não se fuder. A gente quer estar bem preparado. A gente perdeu uma tarde? Sim, mas a gente ganhou um conceito muito bom de quando chegou no dia, a gente falou, galera, eu já vi que isso aqui tá, ó, isso aqui tem que passar por cima, isso aqui dá para fazer, isso aqui... Mas eu nem acho que seja só pelo conceito, não. É literalmente para mesmo. não nos fudermos, Exato, entendeu? exato. Porque vai chegar no dia, você vai quebrar a cabeça e você vai ficar correndo contra o tempo. Não existe uma fórmula, tá, galera? Que a gente não está querendo passar uma fórmula de como fazer um atendimento bom, como fazer uma produção boa. Mas eu acho que são pontos de atenção, né? Eu acho que a gente tem uma experiência já acumulada no sentido de, cara, a gente já passou muito por várias questões. Eu acho que cada coisinha dessa que a gente está falando é um ponto de atenção, né? Esse lance de, mandar um orçamento revisado, bem feito, saber se adaptar. É um orçamento claro, né? Acho que Exato, saber a hora que você tem que ser mais formal, saber a hora que você pode, até por uma questão de relacionamento, ser um pouco mais descolado e a pessoa ver que você é um cara tipo que não é, né, bitolado. Eu acho que tudo é uma questão de adaptação. Ninguém deve, né, perder a sua essência, a sua personalidade. É isso que eu queria falar sobre adaptação, Amy, que a gente não, acho que saber se adaptar não é fingir ser outra pessoa. Não. Tá ligado? Não é que aqui, nesse lugar, eu vou fingir que eu sou tal. Não, é saber justamente usar a tua personalidade, mas saber que tem coisas que você tem sim que pensar um pouquinho antes de falar, trocar uma palavra. Às vezes é um discurso de palavras, que você usou uma palavra errada no meio do discurso, né? Eu lembro aqui um caso específico que a gente fez um programa nessa, que a gente trocou de lugar, e a gente tinha uma janela de fundo, e aí a gente ficou na dúvida, deixa a janela fechada ou aberta e tudo mais. E aí a gente fez o primeiro com a janela fechada e o segundo, uma pessoa do cliente falou, vamos abrir a janela? E a gente abriu e ficou lindo. E aí, para mim, naturalmente, eu lembro que eu falei, faltou coragem pra gente fazer. Aí você, na hora, já falou, não foi coragem, não, é porque vocês tinham pedido pra gente fazer fechado. Tipo, eu percebi que talvez a palavra correta não fosse coragem. Talvez a palavra correta que não sei, faltava um incentivo de vocês pra gente abraçar, fazer. E é isso, são pequenas coisas, às vezes, que dá uma diferença, né? No trato com o cliente. Nessa situação, se o cliente fala, abre a janela, ele está se assumindo a responsabilizando, que vai entrar um contraluz enorme ali, vai cagar toda a gravação, eles pediram. Uhum. A gente manteve... Não foi por falta de coragem, né? Sim. Se fosse um conteúdo nosso, talvez a gente já tivesse aberto. Feito desde cedo, a gente fez isso para garantir que não ia ter nenhuma interferência, e a prioridade era o que aquelas pessoas estariam falando sem nenhuma interferência de luz a mais. Tal. Então, um pouco disso. Mas assim. às vezes é usar uma palavra diferente, é pensar um pouquinho, né, antes de soltar ali uma fala, às vezes. E ao mesmo tempo tem lugar que não, tem lugar, sei lá, você vai fazer uma. O que eu enxergo muito? A galera que migrou para a transmissão ao vivo, muitos dos profissionais, eles atuavam em outra área. Eu vejo muito isso, sei lá, técnico de som. A maioria da galera que faz som para live de transmissão é uma galera que veio da música, é uma galera que veio de um outro universo, que veio, não que seja assim, nossa, totalmente diferente, mas, você tem uma questão de postura, que você pode ser um pouco mais relaxado, questão de vestimentas. Sim, eu fiz muitas lives em garagem na época da pandemia de banda, que assim, era tudo improvisado, sabe? Cabo de rede pela janela e assim, galera que vai dar, levantava a plaquinha, escrevia. O teu cliente que te contratou, ele não vai te exigir que você deixe bonito aquele cabo, porque ele sabe que tá roots demais o negócio, cara. Não é o tipo de coisa que ele pode te cobrar. Mas tem cliente que você chega lá e deixa um cabo pendurado, o cara fala, amigão, que cabo pendurado? Tipo, não tinha como passar na parede, dar a volta. Fala, tem, mas vai andar 10 metros a mais. Tudo bem, você tem que ter um cabo maior do que o que você tem. É só trazer um cabo maior, dar a volta para ficar mais bonito, o acabamento, né? Enfim, eu acho que são pequenas coisas, né, que a gente observa assim, no dia a dia que eu acho que realmente fazem a diferença, né? Principalmente na questão do cliente voltar a te chamar para trabalhar, né? No meu ponto de vista, eu acho que entregar um trabalho bem feito, eu acho que é uma obrigação de todas as produtoras. Se você virou uma produtora, cara, a tua obrigação é entregar um vídeo tecnicamente bem feito. Mas o teu relacionamento, eu acho que se você tem duas pessoas que entregam um trabalho bom, mas um é chato pra caramba, só reclama, nunca te escuta, não quer fazer do jeito dele, e o outro é um cara que, tá ali atento, ele sabe que, a pessoa que você tá pondo para trabalhar tem uma característica, que você tem que entender essa característica. Então,
nessa escolha, os dois são bons iguais. Mas, pô, eu vou onde o atendimento me dá um suporte, onde eu tenho mais segurança, onde eu tenho mais abertura, mais liberdade para, enfim, né? Eu acho que... Eu acho que isso está muito ligado a quanto você tem de disposição para encarar isso, e o encarar isso seria caminhar junto, né? Quando você está disposto a caminhar junto. Tem cliente que vai te pedir coisas louquíssimas, apertadas, você está na disposição? Sem Então, dúvida. a partir do momento que você escolhe, né, seguir, caminhar junto, aí é até o final. E justamente entendendo que muitas vezes o cliente também faz parte da tua equipe, né? Muitas vezes o cara tá ali com uma função, talvez importante dentro do teu processo, né? A gente, pô, às vezes precisa de um técnico de TI, de uma empresa que ele é teoricamente da nossa equipe, ele tá junto com a gente, ele tá numa função que, né? E só que esse cara é da empresa, ele não tá respondendo a você, ele tá lá respondendo à empresa. Então, como fazer ele se sentir parte do time e como a gente também fala, galera, estamos aqui, se a gente puder te ajudar, né, tem muito a ver. Eu lembrei de um caso aqui de um diretor antigo aí do mercado, né, que ele falava assim para mim, cliente é inimigo. Cliente é inimigo. E aquilo, na época que eu estava começando, eu falei, cara, não faz tanto sentido para mim isso, sabe? Tipo, cliente é inimigo, que, pô, ele vai te pedir coisa, ele vai te querer desconto, ele vai querer te pagar menos, eu consegui entender isso de uma outra forma. Assim, eu não acredito que cliente é inimigo. E eu acho que sim, o atendimento joga nos dois times. Você tem que pensar no lado do cliente e tem que pensar no lado da equipe. Isso é uma coisa muito importante que você comentou ali, de saber falar ou não para o cliente. Isso muitas vezes a gente tem medo de falar não, achando que pô, vai descredibilizar, mas às vezes é o contrário. Às vezes o fato de você impor um limite faz o cara, não, beleza, esse cara aí... Eu já falei ele não tá algumas seguro, vezes. ele está já, seguro inclusive. do que ele está falando. Por conta da minha saúde mental, falei e, se precisar, falarei não. Com certeza. Porque você não pode também só ir para o lado do cliente, né? Só tudo bem. E tem uma coisa Se também... virem aí vocês da produção, porque o cliente pediu isso daqui. Eu acho que tem uma coisa também assim. de afinidade, assim, se você você tem o privilégio de poder escolher com quem você vai trabalhar, tem uma questão de afinidade. Sem dúvida. Né? Então, eu adoro trabalhar com música, e aí você vai conhecendo um monte de gente, o assunto que te interessa, né? Às vezes é uma pessoa que fala, cara, para mim não é minha área, não vou saber lidar com isso. Eu sei lidar com, sei lá, utensílios de sei lá o quê, entendeu? Ou a pessoa prefere realmente ser funcionário e pedirem que ela faça alguma coisa, ela não quer entrar, ter tanta responsabilidade assim em cima de um trabalho. É normal, isso é muito de perfil mesmo, né, Aimee? Aimee, tem um assunto que eu queria até comentar com você aqui, que eu estou percebendo isso. Já percebia, óbvio, na observação do nosso dia a dia, mas agora que eu criei um Instagram específico de transmissão ao vivo, e lá a gente está pondo muito conteúdo, inclusive os cortes do podcast vão estar todos nesse Instagram, que é técnico de transmissão, e eu comecei a receber muitos seguidores novos, né, nessa minha página. E, curiosamente, eu abri lá e falei, deixa eu ver quantas mulheres estão me seguindo, né? Cara, 98% das pessoas que me seguiram foram homens, né? E, de certa forma, isso me deixou meio apreensivo no sentido de, lógico, a gente sabe que é um mercado machista, a gente sabe que é um mercado que, cara, valorizam mais um homem numa mesma função que uma mulher, não sei exatamente o porquê, e ao mesmo tempo eu vejo você nessa liderança sem ter esses vícios que, de certa forma, os homens têm na liderança, de eu vou impor na marra, eu vou impor enfim, uma certa agressividade na fala, sempre te sinto muito delicada no trato com a equipe, e ao mesmo tempo eu sinto que todo mundo te respeita, independente de você ter que dar um toque em alguém ou puxar alguém mais aqui para a realidade da coisa. Mas eu queria entender assim, o que você acha que pode ser isso? Assim? Por que tem pouca mulher, principalmente nesses cargos de direção técnica? Você vai, sei lá, você pega a direção de arte, ainda existem muitas mulheres que atuam mais nisso. Mas assim, por que sei lá, operação de câmera, diretor de corte, operador de VMix, por que tem poucas mulheres trabalhando nesse mercado? Resumindo, por que eu acho tudo isso? Porque a gente vive numa estrutura extremamente machista e isso está ligado às profissões, né? Então, você faz bastante transmissão de kart, né? Por que tem poucas mulheres
pilotando um kart. Sem Por dúvida, quê? sem dúvida. É pela mesma estrutura. Por conta dessa estrutura machista, masculina, que... Quem dirige é o homem. Quando você é criança, né? Quando você é criança, o menino aprende... Isso é super manjado, essa fala, mas ganha um carrinho, a menina ganha o quê? Uma panelinha... E isso já vai sendo pré-determinado, né? O que cada um vai seguir, o que cada um tem abertura dentro da sociedade. Então, né, quando um moleque de 15 anos vê um carro de verdade, fez 18 anos, para ele está muito familiarizado ali com uma marcha, saber, né, como sentar num volante, pegar no ônibus, porque ele está ali desde criança. A mulher está ali, então, a menina ganha um fogãozinho, né, tem uma bonequinha, bababá. Então, isso é uma estrutura que condiciona, vai empurrando as mulheres a determinadas coisas que não estão ligadas às mesmas coisas que os homens fazem, né? Então, eu acho que, resumindo, é uma questão estrutural. Hoje em dia, a gente vê muito mais mulheres, né, tanto na música quanto no audiovisual, pilotando caminhão, kart, enfim. Agora, eu acho que assim, eu trabalho com muito homem. E cabe a vocês entenderem que isso não é um fato curioso e de fato, entenderem o que é, por que acontece isso, né? Porque, para as mulheres, eu acho que conseguir estar no mesmo lugar dos caras é um pouco mais penoso. Sim. Né? É um pouco mais penoso. E você fala, a galera tem bastante respeito, os homens têm bastante respeito, trabalham com você e tal, mas e se eu não tivesse uma posição de liderança? Então, se não fosse eu que pagasse o cachê da galera, eu teria esse mesmo respeito? Não, eu digo isso que, vamos supor, você pega a galera mais old school, do cinema, principalmente, que tá... Cara, é uma galera que tem um pouco um perfil mais agressivo, um perfil mesmo de dar uma tratada mal mesmo, que esse perfil, eu tô te pagando, você tem que fazer o trabalho para mim. E muitas vezes isso não é, ele não tá criando respeito, ele cria um certo receio, né? Até às vezes um medo, assim, de, pô, não posso vacilar. É verdade. Esse cara vai gritar na minha orelha, esse cara vai me expor na frente de todo mundo, Sim. vai gritar falando que eu fiz merda na frente de todo mundo. E eu acho que é um perfil de liderança, talvez já antigo, né? Eu acho que hoje em dia a gente não tem mais tanto esse perfil atuando no mercado. Eu acho que antigamente muitas pessoas aprenderam assim. Quando ele chegou no perfil de liderança, ele replicou o que foi feito com ele a vida inteira, né? E eu sinto um pouco disso, porque às vezes não é pelo jeito de falar e nem o fato de pagar, mas eu acho que é o conhecimento, é você mostrar que você sabe do que você está falando. Tipo, uma coisa é você chegar para um cara que está operando uma câmera e falar, pô, amigão, seu plano não ficou legal. Mas, cara, você sabe sobre enquadramentos, você sabe sobre... Então, a partir do momento que você explica e fala, a pessoa acha a tendência de te entender e te respeitar pelo teu conhecimento, pelo teu dia a dia ali na prática, não está relacionado com o fato de você impor as coisas, de você chegar... Acho que é um pouco mais nesse sentido que eu falei isso, assim, sabe? Da gente conseguir ter uma relação leve de liderança, sem ter esse perfil. Tanto que muitas vezes a gente meio que você fala, não tem nada disso não, que eu sou do time. Você faz questão de não se pôr nesse lugar, de eu sou a que vai pagar o cachê de todo mundo, então me respeitem aí, galera, que senão é diferente, você não usa esse artifício. Tá porque eu já estive também muito no outro lugar, né? E é um lugar que a gente despreza. Exatamente. Então, está aqui do outro lado recebendo esse tipo de ação. E aí é o pulo do gato, né? Então, quando você está num outro lugar que você tem mais responsabilidade perante outras pessoas que estão trabalhando com você, o que você vai fazer? Como você vai lidar? Como você vai tratar essas pessoas? Sem dúvida. E uma frase que eu gosto muito que é semear valor, né? Então, por onde você passa, você vai semeando valor. Se você trata uma pessoa mal, se você não trata o outro como você gostaria de ser tratado, não vai ter uma equipe que vai passar por um lugar e não vai deixar sem dúvida algo de valor. Né? Então, hoje em dia eu vejo muito assim, vamos chamar uma mulher para botar na equipe aqui para fazer uma média. E aí o que eu posso dizer assim, conheça mulheres que trabalhem, né, na mesma área legal. E cria uma relação com essa pessoa, sabe? E é isso. Sem dúvida. Aimee,
ficaria horas aqui falando contigo. Esse papo a gente gosta de falar sobre isso. Eu acho que, pô, aprendo muito quando a gente conversa aqui. Mas eu queria deixar aqui um espaço para você fazer umas considerações finais, né? Você tem a tua produtora, você também, pô, além de transmissões ao vivo, você faz diversas outras coisas. Só finaliza falando um pouquinho da IE Filmes e o que vocês, enfim, estão abertos aí para fazer. A IE Filmes, ela nasce em busca dessa frase que eu falei, por onde passar, conseguir semear valor, conseguir ter uma comunicação com as pessoas e entregar com excelência. Entregas com excelência, independente do que seja para ser feito, né? E criando essa relação mesmo com os clientes, com as pessoas. Eu fiz muitos bons amigos trabalhando. Amigos assim que eu sei que vão ser para o resto da vida, simplesmente por estar trabalhando junto. Então, isso é muito importante. Muito massa, Aimee. Obrigado demais, de verdade. Eu queria aqui deixar uns últimos recadinhos aí para vocês. Pô, primeiro, a gente está aqui fazendo esse podcast e a gente está usando o VMix, né? O VMix é nosso software de operação e a gente tem um parceiro aqui do podcast, que é a THTech. A THTech é uma das 2 revendedoras nacionais autorizadas, e eles são a principal dessas 2, e eles atuam muito nesse mercado brasileiro. E, por incrível que pareça, lá, se você for lá comprar o VMix deles, você vai comprar o VMix mais barato do que você entrar no site da VMix. A gente tem aqui um desconto que eles disponibilizaram para quem está assistindo o podcast. Então, cara, você está aí usando o OBS, quer dar esse up, ou já expirou aí o teu VMix de 60 dias do trial, cara, liga lá para os caras, Claudeir, ele vai dar um super suporte aí para você, tá? Segundo recado pô, esse estúdio aqui, né? A gente está no Estúdio 13, a gente aluga esse espaço aqui também para você que quer fazer teu podcast, teu conteúdo para as redes sociais. Tem até chocolate, gente. Tem até chocolate, exato. Mas é porque é você, viu? Não é todo mundo não que ganha chocolate. Não vou aqui... Não é que certeza que quando você chegar vai ter chocolate. A Aimee merece. Mas, enfim, aqui a gente tem esse espaço que a gente quer também divulgar. E se você tem um projeto de podcast ou um curso online, ou você quer vir aqui só gravar conteúdo para as redes sociais, está aí o QR Code. É só entrar em contato com a gente que a gente vai te receber super bem. Fechou? E, pô, uma coisa que eu acho muito importante é dar crédito, né? E ter gratidão com as pessoas que trabalham com a gente. Hoje a gente tem aqui o Fernando, cara. O Fernando é meu aluno, ele comprou meu curso, veio aqui no estúdio visitar, me mostrou que ele estava manjando já muito bem de VMix. E o cara que comprou meu curso faz 10 dias, ele está aqui operando esse podcast todo. Então, Fernando, obrigado, agradeço muito. E é isso, esse aqui mais um episódio com mais uma pessoa interessante, com histórias interessantes que a gente vai realmente conseguir contar histórias aqui do audiovisual, especificamente de transmissão ao vivo. Então, pô, fica ligado aí, semana que vem, toda quinta-feira, às 8, tá? Isso agora ficou definido. Todos os episódios vão ser nesse horário, quinta-feira, às 8. Só entrar aí que vai ter um episódio novo para você, com um personagem novo, com histórias novas. Fechou? Obrigado, Aimee. Valeu demais. Valeu, que bom gente. ter você aqui. Valeu. Tamo junto.